Você sabia que a Escandinávia é uma região que compreende a parte norte da Europa e é formada por 3 países? A Escandinávia é famosa por suas paisagens impressionantes, história fascinante e pelo seu gélido inverno. Que tal explorar esse lugar incrível com a gente? Então já deixa o seu like e vamos juntos conhecer a gelada terra dos Vikings. Localizada no extremo norte da Europa, a Escandinávia é uma região formada por Suécia, Noruega e Dinamarca. E ao contrário do que muitos pensam, a Finlândia e a Islândia, embora sejam países nórdicos, não fazem parte da Escandinávia. Sua população é relativamente pequena em comparação com outras regiões da Europa. No entanto, os habitantes desfrutam de um alto padrão de vida e de uma baixa taxa de criminalidade, com seus países sempre figurando nas primeiras posições de países mais seguros e com melhores IDH do mundo. A Escandinávia também é conhecida por seus programas de bem-estar social, que garantem a todos os cidadãos acesso à educação, saúde e outros serviços públicos essenciais. A temperatura na Escandinávia pode variar muito de uma região para outra, isso porque a Península Escandinava está localizada em latitudes diferentes. No geral, a temperatura por lá é temperada, com verões relativamente quentes e com clima ameno, porém, os invernos são bem frios e rigorosos. A maior parte da Escandinávia está localizada no hemisfério norte, o que significa que os dias são longos durante o verão e curtos durante o inverno. No entanto, as áreas mais ao norte da região experimentam 2 fenômenos bem interessantes e opostos. O primeiro é conhecido como Sol da Meia-Noite. Durante esse período, o Sol não se põe por várias semanas, devido à posição da Terra, nas datas próximas ao verão. Já no inverno, ocorre o oposto, o Sol se põe, dando lugar a vários dias de noite, no fenômeno chamado de noite polar. Nos países da Escandinávia, também ocorre a famosa aurora boreal, sendo a Noruega uma das principais indicações de locais para ver o fenômeno. Na parte geográfica, a Escandinávia é marcada pelas montanhas, rios, lagos e seus famosos fiordes, e a maior parte de seu território é coberta por florestas, proporcionando ao mundo paisagens incríveis. Suas áreas urbanas são pequenas e bem planejadas, sendo Estocolmo, capital da Suécia, a maior cidade da Escandinávia. Outras capitais importantes são Copenhague, na Dinamarca e Oslo, na Noruega. E falaremos sobre cada uma delas mais para frente do vídeo. A origem da palavra Escandinávia é incerta, mas acredita-se que deriva de um termo em latim que significava Homem do Norte. Já outros historiadores acreditam que o termo surgiu com os romanos, que acreditavam que as terras situadas ao norte da então Germânia eram uma ilha chamada Escania. Na verdade, tratava-se da ponta meridional da Suécia. A história da Escandinávia é antiga e cheia de mistério. As primeiras referências à região datam do século II d.C. No entanto, a maioria dos historiadores acredita que a região não foi habitada até cerca de 2 séculos depois. Os primeiros habitantes da Escandinávia eram os povos nórdicos, um grupo de tribos germânicas que incluía os dinamarqueses, os islandeses, os noruegueses e os suecos. Essas tribos são conhecidas por serem extremamente guerreiras e por seus navios longos e finos, chamados drakar. Os vikings eram um subgrupo dos nórdicos e se tornaram famosos por suas incursões nas terras britânicas e europeias durante o século IX d.C. A Escandinávia começou a ser influenciada pelo cristianismo, principalmente devido às missões enviadas pelo Papa Gregório VII. No entanto, foi somente no século X que a maioria dos povos vikings se converteram à nova religião. A partir desse momento, a história da região está intimamente ligada à história da Europa Ocidental. Hoje todos os países da Escandinávia são de maioria cristã. A Escandinávia é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo para a prática de esportes de inverno. Algo esperado de uma região onde faz frio e neva durante boa parte do ano. Mas a Península Escandinava vai muito além. A região é geograficamente diversa, possuindo paisagens incríveis e atrações imperdíveis, como os fiordes escandinavos. Os fiordes são braços do mar cercados por penhascos e montanhas que sofreram milhões de anos da ação dos ventos e da água da chuva e das geleiras, resultando em uma espécie de lago de águas salgadas. Em geral, os fiordes tendem a ser muito profundos, chegando a 1.308 metros de profundidade. Uma preocupação que o turista pode ter é a questão da língua. Os idiomas escandinavos são bem diferentes das línguas latinas, e para nós, pode parecer bem estranho. Porém, não se preocupe. A maioria das pessoas nos países escandinavos são bem cordiais e falam bem o inglês. Sendo assim, você não terá maiores problemas em se virar por lá. Outra preocupação é o clima, pois como já falamos aqui no vídeo, pode ser bem hostil em determinadas épocas do ano.
O melhor período para conhecer a Escandinávia é entre os meses de maio e setembro. Fora desses meses o frio e a neve dominam, e alguns passeios podem ficar mais difíceis, enquanto outros sequer são realizados. Por outro lado, se alguém quiser esquiar e praticar esportes de inverno, pode ter certeza de que terá tudo isso a partir de outubro. Além de suas paisagens naturais espetaculares, os grandes centros urbanos das cidades escandinavas são lugares imperdíveis. As capitais são lugares modernos com vários parques, as ruas são limpas e organizadas e as cidades são bem cosmopolitas. Poucos lugares no mundo são tão belos, encantadores como a Noruega. Rico em paisagens naturais e com atrações de norte a sul, o país também possui uma cultura riquíssima, uma vasta história a ser explorada, além de possuir o maior IDH do mundo. Sem dúvidas, um destino para todo tipo de viajante, em qualquer época do ano. Sua capital, Oslo, é a cidade que possui o maior número de habitantes do país e também é a porta de entrada da Noruega. O que fazer em Oslo? A capital possui uma arquitetura arrojada e prédios modernos, além de diversas atrações turísticas e culturais. Entre elas, o Museu do Navio Viking conserva artefatos históricos e originais da vida dos antigos Viking. São expostos joias, utensílios e vestimentas, além de 2 dos barcos Viking mais bem preservados do país. A Opera House de Oslo é outra atração que agrada os visitantes da capital norueguesa. O prédio possui janelas enormes ao nível da rua, que possibilitam, a quem passa, ter um vislumbre dos ensaios e das atividades realizadas no edifício. Além disso, o prédio possui um terraço que oferece vista panorâmica da cidade. Perfeito para ser visitado durante o verão, o Parque Vigeland possui mais de 200 esculturas em bronze que contam a história do ciclo da vida e mostram emoções humanas, provocando variadas reações nos visitantes. Fiordes noruegueses. De beleza sem igual, os fiordes noruegueses se destacam por conta de suas altíssimas cachoeiras, e seus picos de montanha nevados e as águas cristalinas dos lagos. A grande vantagem em visitar os fiordes noruegueses é a grande estrutura que a região oferece. Os passeios mais apreciados nos fiordes são os cruzeiros, que cruzam a região, mas há pessoas que prefiram um passeio de caiaque para se conectar melhor com a natureza e aproveitar a tranquilidade do lugar. Existem também trilhas que levam o viajante a pontos icônicos e muito fotografados, como a rocha suspensa de Kerag. Dinamarca. A Dinamarca é um pequeno país situado entre belos oceanos e com fácil acesso ao resto da Escandinávia. Cada região tem uma abundância de pontos turísticos e muitas atividades para os visitantes. Sua capital é a cidade de Copenhague. Uma cidade cheia de vida e história, que mistura o moderno e o clássico, sendo considerada uma das cidades mais verdes da Europa. O que fazer em Copenhague? A capital dinamarquesa possui inúmeras atrações turísticas, magníficos castelos, museus e jardins belíssimos. Talvez a atração mais conhecida de Copenhague seja a Estátua da Pequena Sereia, uma personificação do conto de fadas de Hans Christian Andersen, e se tornou um dos principais símbolos da cidade. Já a Torre Redonda é uma torre e observatório do século XVII e o mais antigo observatório em funcionamento na Europa. Outro passeio interessante é o Legoland, isso porque a marca de brinquedos Lego nasceu na Dinamarca e seu nome deriva da junção de 2 palavras dinamarquesas que significam brincar bem. Copenhague também possui outro parque famoso, o Tivoli Gardens, que é o segundo parque de diversões mais antigo em funcionamento no mundo. Reza a lenda que o próprio Walt Disney se inspirou no parque para fazer seus famosos parques na Flórida. Suécia. Conhecida como um dos países mais inovadores do mundo, a Suécia é também um dos países líderes do ranking de competitividade, sendo também o país mais populoso entre os países nórdicos, e apresenta uma das paisagens mais belas do mundo, o que atrai muitos turistas. Sua capital é a cidade de Estocolmo, uma das capitais mais antigas da Europa, datada do século VI a.C. Construída sobre 14 pequenas ilhas no Lago Mälaren, que deságua no Mar Báltico, Estocolmo reúne alguns dos melhores lugares para conhecer na Suécia. O que fazer em Estocolmo? Descobrir o que fazer em Estocolmo não é uma missão simples. A capital da Suécia reúne diversos tipos de atrações para todo tipo de público, e o visitante tem inúmeras opções pela frente. A vantagem é que estamos falando de uma cidade bastante moderna e organizada, com um sistema de transporte para lá de eficiente, em um dos países mais desenvolvidos do mundo. Gullestad é nada menos que a parte antiga de Estocolmo, erguida por volta do ano de 1252 e que até hoje conserva ruelas estreitas, edifícios de pedra e ruínas que remontam ao período medieval. É nessa região que estão alguns dos principais edifícios da cidade, como a Prefeitura de Estocolmo, onde acontece a entrega dos prêmios Nobel.
Quem gosta de museus deve reservar tempo suficiente para explorar Djurgården, também conhecida como Ilha dos Museus. Lá existem diversos museus sobre os vikings e que contam um pouco mais sobre a história dos povos nórdicos. Os países escandinavos são mesmo fascinantes, seja pela sua história ou pelas suas belas paisagens. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre a Escandinávia, te convidamos a se inscrever em nosso canal. Toda semana fazemos vídeos interessantes para vocês, sobre turismo e dicas de viagens. Pedimos também para que nos ajudem deixando um like. Isso nos ajuda muito e para você não custa nada. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, e não perca o vídeo que fizemos sobre 10 cidades pouco conhecidas na Itália que você precisa conhecer. Deixaremos no card e na tela final do vídeo.